eu tenho quase certeza que você conhece a biblioteca React e sabe também que ela é uma biblioteca de componentização. Mas você sabe o que é componentização e como criar um componente com o React? Se você não sabe, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, meu nome é Jess e antes da gente começar, eu quero lembrar você de curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal para ter acesso a todo o conteúdo que a gente postar. Bom, pessoal, eu criei aqui no Code Sandbox, né, uma aplicação em React, onde a gente tem acesso aqui a alguns arquivos, ok? E entre eles a gente tem o app.js aqui. Eu tirei tudo, né, limpei e deixei só a função retornando para a gente aqui uma imagem de um cachorrinho que eu peguei aqui no place.dog. É só copiar essa URL que ele gera para a gente toda vez que a gente recarrega a página, né, um doguinho aleatório. Olha só. E é isso que a gente vai usar para entender como que funciona a componentização dentro do React. Vamos lá, então. A primeira coisa que você tem que entender é como que funciona uma tag HTML básica, né? No caso aqui eu trouxe a imagem, certo? Para a gente ver isso acontecendo. Aqui eu tenho a imagem, certo? Que é a tag img e ela renderiza uma imagem para a gente em tela, certo? E ela também tem essa propriedade src, certo? Que recebe o valor do caminho da minha imagem ou da URL que tem a imagem. Além disso, eu também tenho uma propriedade alt que recebe o valor dog aleatório, certo? Que é um texto. Então, aqui dentro dessa tag, né, a gente tem o quê? Propriedades e valores para essas propriedades. Por que é importante você entender isso? Porque o React e a parte de componentização nada mais é do que a gente criar os nossos próprios elementos, as nossas próprias tags. Então, a gente consegue criar, por exemplo, um componente que vai deixar o texto todo maiúsculo. E como que a gente faz isso? Vamos lá, então. Eu vou criar uma tag aqui, que ela vai se chamar texto maiúsculo, certo? E eu vou passar para ela uma propriedade chamada texto, e aonde eu vou passar o texto que eu quero deixar em maiúsculo. E esse texto vai ser olá, não, vamos colocar em inglês, né? Hello world, certo? Só que, olha só, tá dando um erro aqui. Por que tá dando um erro? A primeira coisa é porque a gente precisa colocar isso daqui englobando, certo? Todos os nossos filhos, porque a gente precisa ter um pai para renderizar os filhos dentro do React. Sempre. E aqui ele também está dando erro falando que esse texto maiúsculo não existe. E por que não existe? Porque a gente não criou esse componente ainda. E a gente vai criar esse componente aqui dentro. Eu vou criar uma função e é essa função que vai ser o componente. Olha só. E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar exatamente o nome que eu dei aqui para minha tag, chamada texto maiúsculo, e vou passar para ela aqui como o nome da função, abrir e fechar o parênteses aqui, certo? Para indicar que é uma função e os colchetes. E aqui dentro a gente vai dar um return com o que a gente quer que renderize aqui, certo? Só que o que a gente quer que renderize? O Hello World maiúsculo, certo? Então, vamos fazer assim. Vamos criar uma tag H1 aqui e ela vai retornar Hello World, tudo maiúsculo. Por enquanto, a gente vai fazer assim, depois a gente vai melhorando, tá? Que a ideia é que vocês entendam a parte de componentização. Então, olha só. Aqui, se a gente atualizar a parte do browser, né? A gente já tem a imagem do cachorro, certo? E mais o Hello World aqui, certo? Deixa eu só ajustar aqui. Então, olha só, pessoal, eu criei uma função que vai ter o nome da minha tag, ou seja, da tag que eu criei, do componente que eu criei. E eu tô retornando o valor tudo maiúsculo, certo? Porém, eu não tô pegando esse texto aqui, certo? E como que a gente faz isso?
Isso daqui nada mais é do que uma propriedade que eu criei, certo? O texto é uma propriedade que eu criei e esse Hello World é o valor da minha propriedade que eu quero que seja renderizado, certo? Então, a gente tem, quando a gente cria um componente, um parâmetro que é passado para a gente chamado props, certo? Isso aqui é uma convenção. Se eu tivesse colocado batata aqui, ele também ia pegar esses valores, tá? Então, vamos tentar aqui, batata, certo? E aí eu vou dar um console.log aqui só para a gente olhar isso. E vamos ver aqui. Olha aqui, a gente já tem um objeto, ou seja, a batata aqui, ou as props, que o nome correto seria, né? Por convenção isso, né? Ele está trazendo um objeto com a propriedade que eu passei e com o valor da propriedade, olha só. Então, aqui, se eu vier aqui colocar um novo texto 2 e passar meu nome, né, Jess, olha só, agora a minha própria aqui, né, a minha propriedade, que eu coloquei o nome dela como batata, ela traz o objeto com o texto, certo? Deixa eu só aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, ela traz a propriedade texto com o valor da propriedade texto que eu ditei, depois texto 2 com o valor da propriedade do texto 2, certo? E é a partir daí que a brincadeira fica muito legal, né? Porque a gente consegue ajustar essas coisas. Então, se eu recebo as minhas props, e a gente vai colocar esse nome props mesmo para ficar fácil de entender, legível, né? Que é uma nomenclatura que a gente usa mesmo para entender que são as propriedades que estão sendo passadas ali, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dentro de props, e olha só, aqui a gente vai usar os colchetes para indicar que isso daqui é um valor que está sendo renderizado, né? Que não é um texto. Então, aqui no caso vai ser props, ponto, e aí a gente trabalha com um objeto, texto, que é o valor que eu quero pegar ali. E olha só, agora, vamos lá, salvar, deixa eu só atualizar aqui e descer um pouquinho aqui. Agora ele está trazendo o Hello World daqui, ó, do meu texto, certo? Se eu vir aqui no meu console e der um ponto texto, como ele é um objeto, ele vai trazer Hello World, certo? E por que texto? Porque é o nome da nossa propriedade, entendeu? E aí eu recebo o valor dessa propriedade. Olha que legal. E aí, se eu quero deixar tudo maiúsculo, eu posso fazer o seguinte, né? Usar um ponto to upper case e ele vai deixar tudo maiúsculo para mim. E olha só, agora eu tenho exatamente o que eu quero que a minha tag faça, né? Que é deixar tudo maiúsculo, certo? O texto 2 aqui foi só para exemplificar, né? Mas eu não vou usar, eu vou usar só a parte do texto aqui. Então, agora, a gente já tem um componente, a gente já conseguiu criar o nosso próprio componente que faz o texto ficar tudo maiúsculo. Se eu trocar o texto aqui para Jéssica Medeiros, por exemplo, e salvar, ele já renderiza tudo maiúsculo Jéssica Medeiros, certo? Então, o componente nada mais é do que as tags, né, os elementos que a gente cria para fazer alguma coisa. E ele pode ser, não ser só essa parte de renderizar um texto tudo maiúsculo. Ele dá para ser muito mais complexo do que isso, certo? Então, agora, além disso, né, vamos fazer o seguinte, aqui a gente está passando como uma propriedade, certo? Porém, se a gente perceber, isso não é muito legal, porque eu tenho que passar sempre dentro da propriedade o valor. Eu quero passar agora, ao invés de passar como texto, eu quero passar assim, ó, texto, e aqui, dentro dele, eu vou passar Hello World, certo? Agora, a gente não tem dentro das nossas props o texto, certo? Porque a gente não criou essa propriedade texto, certo? Então, a gente vai ter que retirar esse daqui, né? Que a gente criou. Então, vamos apagar aqui e vamos apagar aqui. Só que se a gente olhar aqui, deixa eu só atualizar e colocar algum texto só para ele não reclamar aqui, né? Hello. E
olha só. Se a gente passa só a props, olha o que a gente recebe quando a gente tem coisas dentro da nossa tag. A gente recebe uma prop, né, uma propriedade chamada children. E essa propriedade tem exatamente o que eu preciso, que é o meu hello world. Então, tudo que eu passar aqui dentro, né, dessa tag que a gente criou aqui, ele vem como children, certo? E aí eu posso usar aqui, né? Vamos voltar. E ao invés de pegar o texto, certo? Eu vou usar o quê? A children, certo? Children. E esperar, pronto. Agora a gente não tem o erro. Então, agora a gente está pegando o texto daqui, certo? Se eu escrever Jéssica aqui, atualizar, ele já mostra aqui para mim, certo? Então, ao invés de eu estar pegando uma propriedade, eu estou pegando a propriedade children, que é padrão, certo? Das minhas props. Quando eu passo alguma coisa dentro da tag, ele vai pegar como children. Vamos fazer um componente um pouquinho mais complexo agora? Vamos lá então. Agora a gente já tem esse daqui de deixar tudo maiúsculo. Eu vou fazer um componente mais complexo. O que eu quero fazer nesse componente mais complexo? Eu vou simplesmente pegar e criar um card, onde ele vai ter o nome do cachorro aqui. Então eu vou fazer um card dog, ele vai se chamar, aonde eu quero passar para ele algumas informações, certo? E aí ele vai renderizar para mim. Quais são essas informações? Primeiro que vai ser esta imagem. Opa, eu copiei tudo aqui. Vou passar essa imagem para dentro do meu card. Olha só, estou passando uma tag agora, não é um texto. E eu vou passar o meu texto tudo maiúsculo, que vai ter exatamente o nome do dog. Que nesse caso aqui, esse dog vai se chamar Stark, certo? É o nome que eu quero dar. E aí eu vou criar agora este componente. Tá vendo que tá dando erro? Porque esse componente não existe. E olha só, card dog, lembrando que tem que ser exatamente o mesmo nome que você colocou aqui. E uma coisa que é importante, o C tem que ser maiúsculo, ou seja, a primeira letra tem que ser maiúscula. Aqui a gente está usando o camel case, que é quando a primeira letra é maiúscula. E quando eu vou mudar a palavra, eu também tenho que deixar em maiúsculo, certo? Então, aqui card maiúsculo e dog maiúsculo também é a primeira letra, certo? E aí aqui, criei minha função, certo? E ela vai retornar o quê? Aqui eu quero que ela retorne uma div, certo? Que vai ter exatamente todos os filhos. Olha só, eu quero os filhos do quê? Eu quero os filhos que tá vindo aqui dentro, certo? Se eu vier aqui e der um console.log nas minhas props, né? E aí eu tenho que passar aqui para eu receber essas props. Vamos ver, salvar, esperar um minutinho ele renderizar aqui. Olha só, dentro do nosso children, a gente recebe um array com dois objetos, onde o primeiro vai ser a nossa imagem e o segundo vai ser o nosso texto, né? No caso aqui é um outro componente. Se eu quero renderizar o que tem aqui dentro do meu card, como que eu faço? É simples, eu venho aqui e coloco props.children. Olha só, se eu salvar agora ele traz a imagem do cachorro e também traz o nome que eu coloquei. Legal, né? Então, a partir de componente, o básico da componentização é isso. A gente tem normalmente o quê? A gente tem o nome, certo, para o nosso componente, depois a gente tem as props e depois a gente tem os valores dessas props. E além disso, a gente também tem o conceito de children, certo? Que são os valores que a gente passa para o nosso componente. E assim você já entende o básico da componentização, né? Existem muitas outras funcionalidades, como os hooks dentro do React, mas a parte de componentização, se você usar a parte de React, vai ser dessa maneira. Se você pegar o Angular, também vai ser dessa maneira. No Angular você vai conseguir criar também componentes com props, valores para essas props e children, em Vue também. Então a base da componentização é essa, né? Então a base é o quê? É a gente pôr um nome para o nosso componente, a gente ter as propriedades, os valores para as propriedades e as childrens. A partir disso,
o seu código passa a ser um componente, certo? A maneira que é feita isso vai de acordo com a biblioteca que você usa. Nesse caso, a gente usou o React aqui e a gente usa a função dentro do React para criar os nossos próprios componentes. A ideia sempre da componentização é a gente criar componentes reutilizáveis, certo? Então pensa assim, esse card, se eu quiser duplicar ele aqui, ó, eu posso vir salvar e olha só, ele duplica. Eu posso trocar o nome aqui. Eu quero gerar agora aqui o Stark 2, por exemplo. Ele já gera para mim, não interferindo no primeiro. Então a gente consegue reutilizar o nosso código de maneira mais fácil, certo? E além disso, tem muitas outras coisas que dá para fazer usando uma biblioteca de componentização. É por isso que elas estão em altas, né? Mais em altas o React atualmente. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.